Olá, meu nome é Lucielma Andrade, sou professora de Física e hoje vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. O objetivo desta videoaula é identificar e analisar circuitos elétricos numa associação de resistores em paralelo. Para dar continuidade a esta videoaula, apresento alguns questionamentos. Você sabe como são feitas iluminações públicas? E aí está a representação de uma iluminação pública. Vocês sabem como são feitas instalações elétricas residenciais e que tipo de associação de resistores se utiliza? Qual a necessidade de fazer uma associação de resistores em paralelo? Conceito de uma associação de resistores em paralelo. E aqui está a representação de uma associação em paralelo. A associação de resistores em paralelo ou circuito em paralelo é composto por mais de um resistor, uma chave que liga e desliga, uma fonte que pode ser uma bateria, uma pilha, entre outros, e fio condutores que liga todos os outros itens. O nome paralelo surge pois os resistores estão dispostos paralelamente, conectados em dois pontos. A representação da associação em paralelo. Observe que os resistores R1, R2 e R3 são alimentados pela mesma fonte de tensão, sendo que a fonte de tensão total é igual à tensão 1, a tensão em 2 e a tensão em 3. A intensidade da corrente elétrica fornecida pela fonte é dada por corrente elétrica total é igual ao somatório de todas as correntes, sabendo que I1 é diferente de I2, que é diferente de I3. Eu destaquei duas observações. Vale destacar que se o valor de R1 for igual ao valor de R2, a corrente que passa em R1 será igual à corrente que passa em R2. Logo, a corrente em 1 será igual à corrente em 2. Se o valor de R1 for diferente, as correntes serão diferentes. A relação matemática e a resistência equivalente. Da primeira lei de Ohm, temos que a tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Isolando a corrente, ficamos com corrente é igual à tensão sobre a resistência equivalente. Substituindo a equação da corrente na equação da corrente total, podemos encontrar a relação entre as três resistências, que é tensão sobre resistência equivalente é igual a tensão sobre o R1 mais a tensão dividido por R2 mais a tensão dividido por R3. Simplificando a tensão, a resistência elétrica equivalente é dada por 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa expressão é válida para qualquer que seja a quantidade de resistores em uma associação em paralelo. A relação matemática e resistência equivalente. A resistência equivalente, no caso, o R equivalente de um circuito que contém três ou mais resistores ligados em paralelo a uma mesma fonte de tensão, é dada pela fórmula 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, reticência 1 sobre Rn, que no caso para vários resistores. Resistência equivalente para dois resistores em paralelo. Aqui eu estou especificando que era apenas dois resistores em paralelo. Neste caso, a resistência equivalente é dada por 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí, tirando o MMC, que é dada pelo produto entre essas resistências, lembrando que na divisão de fração, podemos dividir o MMC pelo denominador e multiplicar pelo
pelo respectivo numerador, dessa forma obtendo a seguinte expressão: 1 sobre R equivalente é igual ao somatório das resistências dividido pelo produto dessas resistências. Resistência equivalente para dois resistores em paralelo. Multiplicando o cruzado, para isolar a resistência equivalente, chegamos à equação: resistência equivalente é igual ao produto desses dois resistores dividido pela soma desses dois resistores. Essa fórmula é uma simplificação dos cálculos e através dela já podemos substituir direto os valores da resistência. Agora para resistores com valores iguais. Associação com 3 ou mais resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é dada pela expressão 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R, 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, ou seja, para quantidades que seja essa resistência, e se eles tiverem valores iguais, usa essa expressão. Sendo que na soma de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador e somamos o numerador. A equação acima pode ser escrita da seguinte forma: 1 sobre resistência equivalente é igual ao somatório do numerador sobre o denominador, que no caso são iguais, conserva o denominador. Isolando a resistência equivalente, obtemos que resistência equivalente é igual a R sobre 3. E aí, agora vamos responder as perguntas iniciais. No caso, os questionamentos que eu apresentei para vocês. Os circuitos elétricos da iluminação pública devem ser feitos em paralelo, pois se uma lâmpada queimar, as outras continuarão funcionando. Ou seja, na associação de resistores em paralelo, a tensão são iguais, porém a corrente que passa em cada um dos resistores ela é diferente. Quando um dos resistores da associação em paralelo queima, a corrente elétrica circula nos demais componentes do circuito, não se altera. Em virtude da segunda propriedade, que no caso, corrente elétrica total é dada pelo somatório dessas correntes. E sendo que a corrente de 1 é diferente de 2, que é diferente de 3. Isso faz com que, se uma lâmpada de uma iluminação pública queime, as demais continuam funcionando, porque as correntes são diferentes que passam em cada uma daquelas lâmpadas. Os circuitos elétricos residenciais e iluminação pública são todos em paralelo. Se fosse em série, quando a lâmpada de um cômodo parasse de funcionar, todas as demais também parariam. Por isso, impediria a passagem de corrente elétrica. Ou seja, se fosse em série, se uma lâmpada queimasse, todas as outras não iam passar corrente, consequentemente não iriam emitir a radiação. E era justamente isso que eu gostaria que vocês compreendessem com esta videoaula. Bom, eu faço parte do campus Professor Alberto Carvalho, especificamente o Departamento de Física, o DFCI, da disciplina de estágio supervisionado em ensino de Física 3, do professor Dr. Tiago Nery Ribeiro.